nas redes sociais como Eliane Rica. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Desmistificando, né? Abordaremos o assunto hoje, ressurreição, né? Ressurreição do Mashiach e Yahushua. Vamos estar abordando, demonstrando para vocês, né, através dos relatos de cada um dos livros do vulgo chamado Novo Testamento, né? E mostrando para vocês, né, as diferenças que existem, para ser assim mais branda, né, entre os relatos, ok? Bom, meus irmãos, shalom, eu sou o Sérgio, vocês já sabem. Nós vamos estar falando, né, na verdade, não, né, assim, simplesmente da ressurreição do Mashiach, porque quem nos conhece já sabe que nós cremos na ressurreição dele, como nós cremos também no nascimento dele no primeiro século, filho de Yosef e Miriam. O que acontece é que esse programa, né, ele é feito para que a gente demonstre o quanto está se contradizendo a palavra no que é chamado de Novo Testamento. Eu chamo de continuação, né? A Bíblia para mim vai de Gênesis até, embora esse aí eu tenho mais problema ainda com ele, mas até o que é chamado de Revelação, Apocalipse, né? Mas eu vou utilizar esses textos, né, eu e Eliane, que foram os textos, inclusive, que um irmão postou, não os textos, ele postou a ideia, e eu até pedi para ele, né, eu falei, eu vou usar essa sequência de textos que você postou aí, né. Ele, para dizer a verdade, eu creio que ele não creia no Novo Testamento e nem sequer que o Mashiach já veio. Ou melhor, que o Mashiach nasceu. Aquele problema que ocorre, né, com aqueles que são judaizantes e não se tocam, né, que tem outras saídas, né, ao invés de matar o Mashiach que já veio. Então, mas tudo bem, nada contra ele. Mas como vocês vão ver, né, estava escrito lá no início, nós não concordamos com nada além do que nós vamos falar aqui com essa pessoa. Porque os ensinos dele não refletem os nossos ensinos. Mas os textos que ele postou têm tudo a ver, sabe, com desmistificar. Eu posso dizer para vocês que eu conheço bem o Novo Testamento e nunca parei para me atentar a essas contradições encontradas, né, a cada livro que a gente abre do Novo Testamento, a respeito, né, da ressurreição do Mashiach. E mais uma vez eu digo, eu não duvido da ressurreição. Eu só quero que vocês entendam o quão, né, a palavra que vocês dizem que é file, né, que, como diz os como é que eles chamam? Os batistas fundamentalistas, que a palavra não foi alterada em nada. Eles nunca leram a palavra, né? Não é possível. Ou o pai nunca deixou eles verem nada. Mas vamos lá. Eu vou até fazer uma oração, faz tempo que a gente não começa com oração e é muito bom. Poderoso Pai, Criador eterno, agradecemos a Ti, Pai, por esse momento em que podemos estar aqui falando da Sua Santa Palavra, falando daquilo que fizeram com a Sua Palavra, para que, quem sabe, alguém que ouça acabe despertando, não por nossa causa, mas por Tua causa. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. O primeiro texto, ele está contido no livro
de Matitiarro, Mateus, no seu capítulo 28, que termina com uma coisa totalmente espúria, mas não vem ao caso agora, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler aos poucos e eu e a Eliane vamos estar comentando, trocando ideias a respeito do que eu vou ler. Bom, então, Matitiarro 28, 1. E no fim do sábado, já vou parar aqui. Quando foi criado o sábado? Não tem resposta? O sábado foi criado no momento que foi criado o calendário gregoriano, que era um papa, e o papado foi do 3º século em diante. Não, e esse foi criado no século XVII. Ainda por cima, né? Tá? Então, o fato deles colocar aqui no fim do sábado é porque aqui já tinha um boicotado de vez, né? Inclusive os próprios judeus, né? A questão de que o sábado não é o Shabat. Né? Então já começa assim, no fim do sábado. Vejam, nós sabemos que o Mashiach ia morrer, ficar 3 dias morto. E nós também vemos na palavra o desespero dos fariseus, porque eles queriam retirar os 3 corpos, ou 2, ou 1, não sei, tem lugar que fala de um só, que era o Mashiach, tem lugar que fala de 3, né, sei lá, o ladrão bom, o ladrão mau, né, o ladrão bom é ótimo. Então, mas nós sabemos que realmente ele foi, né, colocado no madeiro no Shabat, não no sábado. E nem numa sexta-feira santa. Por quê? Porque esses nomes todos não existiam na época. Ainda demoraria 17 séculos para serem criados. Então, e foram criados assim, para ajeitar o que o Constantino disse lá no final do 3º século, para o início do 4º. Né, que ele nomeou o dia de domingo, porque eles adoravam o Rei Sol. Então ele nomeou o domingo como sendo o dia do Senhor. Mas isso é outra história. Isso aí é um erro maior ainda do que eu vou dizer agora, mas fica para outro dia. Então vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Veja, isso nos abre para pensarmos que poderia ser ao pôr do sol do sábado, porque nós sabemos que os hebreus, né? O dia se inicia ao pôr do sol. Né? Não é isso? Não à meia-noite ou quando o sol né? nasce. Na meio da noite, né? Começa o dia. É um absurdo isso, né? Só o Papa mesmo fazer isso. Então, quando ele diz já despontava o primeiro dia da semana, primeiro, não existia semana. Como é que ele sabia, né, que ali ia ser uma nova semana? Semana? A palavra semana não está na Bíblia. Ela pode estar contida no Novo Testamento. Por quê? Porque os padres, quando entregaram para a população a Bíblia, ela já havia sido, vamos dizer, ajeitada. Adequada à época e ao paladar deles, né? Que eles queriam que as pessoas engolissem. Entendem? Então, quando já despontava o primeiro dia da semana, na minha cabeça seria no sábado gregoriano, que não existia, ao pôr do sol. Porque os dias começam ao anoitecer e não ao clarear. Veja que o dia dos papas começa à meia-noite. Ou seja,
calendário papal, o dia tem 8 horas e a noite tem 16, né? Entendeu? Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Aí diz assim, Maria Madalena e a outra Maria, que eu sempre imaginei que fosse a mãe, Miriam. A outra Maria. Pelo que a gente vê na palavra, Maria tinha mais do que hoje, acho. Né? Assim, por um povo só, o nome Maria tinha muito. Como Yosef, como Yahuanã. Era um nome comum, né? Então ele coloca, e a outra Maria, eu sempre identifiquei como sendo Miriam, a mãe, né, do Mashiach. Mas eu estou achando que eu estava errado. Então vamos lá. Então diz que elas foram ver o sepulcro. Vamos voltar um pouquinho. Vocês devem estar lembrados, né, como eu falei, que os fariseus estavam loucos para tirar ele do madeiro. Por quê? Porque a partir do pôr do sol, eles diziam que o Shabat seria grande. E nós vamos ver, pelo último texto que nós temos aqui nesse estudo, que realmente, né, eles tinham como certo que o Mashiach ficaria 3 dias morto. E então o Pai o ressuscitaria. Mas vamos chegar lá, vamos aí. Então foram ver o sepulcro no final do sábado, não do 7º dia. Nem sei que nome tinha na época, mas não era o Shabat. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Sobre ela quem? A pedra que estava, né, que fechava o sepulcro. Então aqui nós vemos um relato que, na verdade, o que transmite esse relato? Até então, um relato que, lendo só esse, né? Se não comparar mais nada, a gente até acredita, né? Que foi assim. Fora as datas, né? Faz um pouco de confusão aí. Porque nós sabemos, por exemplo, que o Mashiach realmente ele foi morto num Shabat. E aí faz sentido falar quando já despontava o primeiro dia, porque tinha que esperar o Shabat passar, né? Que ninguém fazia nada no Shabat. Até aí a gente... Tá, mas aí ele ficou então algumas horas morto. Então, aí já começa, né? As confusões. Tá? Mas vamos lá. Aí no 3º versículo, veja, não estou colocando aqui as coisas que nós vamos aprender depois que deixamos muito longe o cristianismo, né? Eu estou colocando aqui, inclusive eu vou falar sobre Jesus, né? Aqui não estou falando sobre Yahushua, porque se eu disser que aqui está falando sobre Yahushua, eu vou estar mentindo e vou estar dando um nome a uma pessoa muito importante, ao Mashiach, para essa criatura que eles inventaram. Então vamos lá. E o seu aspecto, o aspecto do anjo, né? A pessoa que escreveu aqui deve ter lido Apocalipse e achou bonito, né? Então ele coloca assim: e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve.
Quase não aparece isso no Apocalipse, né? E os guardas que estavam ali, né? Porque foi dito pelos fariseus aos governantes romanos que ele dizia que ia ressurgir dos mortos, né? Então eles dizem para os governantes romanos que pusessem guardas, porque se até ali ele já tinha causado uma série de problemas para eles, imagina então se sumisse o corpo. Mas eles achavam que alguém ia roubar o corpo. Então o aspecto do anjo era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, do anjo, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, que mulheres? Maria Madalena e a outra Maria. Ok. Embora eu não creia em anjo, mas tá bom. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus. Daqui para frente eu não vou mais falar Mashiach, tá? Não vou mais falar Yahushua. Não quero blasfemar. Que foi crucificado. Sabemos por pesquisas históricas, né, que o Mashiach morreu num madeiro, que era uma estaca, né? Não tinha cruz. Cruz foi inventada também, né, pelos romanos e não tem nada a ver com a época em que ele foi morto, esse tipo de morte, né? E bom, e por aí vai. Na verdade foi Constantino que colocou a cruz no cristianismo, né? Porque ele teve um sonho onde ele viu uma cruz vermelha e que todos os soldados dele guerreando com aquela cruz no peito. Então ele achou que, se tornando cristão, ele ia conseguir dominar mais ainda, né? Cristão, eles inventaram os cristãos. Aí o anjo diz, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Quem que ele chamou? Madalena. As mulheres, né? As duas. A Maria Madalena e a outra Maria, que a gente Isso. não sabe quem é. Aí ele diz para elas, e depois imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Porque ele, inclusive, né, antes da morte dele, ele diz, né, que encontraria-os na Galiléia, segundo o que está escrito. Pelo menos um livro que eu lembro. Não sei como é que está escrito nos outros. Vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. A quem eles iam ver? As duas mulheres iam ver aquele que elas procuravam achando que estava no sepulcro. Aí diz assim, e saindo elas pressurosamente, quer dizer, rapidamente, alegres ao mesmo tempo, tudo junto, né? Do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Ou seja, já saíram do sepulcro e foram naquela casa onde os discípulos estavam escondidos, com medo dos judeus. Segundo o Novo Testamento. Aí diz assim, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus
lhe sai ao encontro. Eles estavam onde? Momentos depois que elas saíram correndo do sepulcro em Jerusalém, para falar com eles. Eles estavam na casa onde... Mas onde na era? própria cidade de Jerusalém. Mas porque aqui... a pé elas não iam conseguir chegar. Então o relógio do Machia, o relógio do anjo não estavam... né? Tava, algum problema havia ali, né? De entendimento do que ia acontecer no futuro. Aí diz assim, que Machia chegou e lhes disse, eu vos saúdo. E elas, quem? Madalena e a outra Maria, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Se você conhece o Novo Testamento, onde fala de Jesus, vocês acham que o Machia permitiria alguém adorá-lo? Isso seria uma quebra da Torá, né? Da lei. Já que ele cumpriu toda a lei, Aí no finzinho, na hora que já está ressurreto, ele vai... permite alguém adorá-lo. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Onde ele estava quando ele disse isso? Em Jerusalém, né? Sim, mas aonde? No meio de quem? No meio do caminho? No meio dos discípulos. Ah, tá, ele já estava lá. Então Jesus disse, não temais, ide dizer a meus irmãos, que eram os discípulos, que o anjo falou para ir avisar, entendeu? Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Para quem ele disse aqui? E saindo, elas foram até os discípulos para contar as boas novas. E indo elas dar as boas novas aos discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro. Ah, sai da casa? Não. Da onde ele estava? Sai ao encontro no sentido não de sair. Da onde? Sai. Aparece? Aparece, né? Dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Desculpa, eu fiz confusão que o próximo texto conta diferente. Aqui elas ainda não tinham chego. Foi isso aí. Né? Eu não estava entendendo. Aos discípulos. Elas estavam a caminho, ele surgiu e disse a elas, vão lá e contem, né, para os meus irmãos, os discípulos. E elas se ajoelharam e se abraçaram aos pés dele e o adoraram. Porque agora, então Machia diz, né, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Isso qualquer um de vocês pode ler em Matitiarro, Mateus 28, 1 a 10. Bom, como que nós então contaríamos para alguém como foi a ressurreição do Machia? É fácil. Duas mulheres foram lá. Né, foram visitar o túmulo, chegou lá, não estava, tinha um anjo, né? O anjo estava sentado em cima da pedra. Ele tinha rolado a pedra. Já tinha tirado, o sepulcro já estava aberto, né? Nesse caso aqui. E os homens estavam caídos, porque o anjo reluzia, né? Então era uma coisa diferente para eles, ficaram assustados, atemorizados, tudo de uma vez. E as mulheres chegaram lá, né? Para poder visitar o túmulo nessas condições, né? Com essa situação acontecendo. E aí o anjo diz a elas, vá e contem aos outros irmãos, os discípulos, que para eles irem para Galiléia, porque lá eles verão o Jesus Cristo, né?
Aí elas estão indo fazer isso quando O o próprio Jesus. aparece e diz, vos salvo. Do saúdo, né? Saúdo. E de novo pede para elas irem avisar Avisar. os irmãos. E elas se abraçam aos pés dele e o adoram. Tá? Esse relato, Mateus 28, do versículo 1 ao 10. E com toda uma roupagem grega, né? Ah, sim. Um anjo reluzente. Parecia um relâmpago vestido de branco. Né? Deve ser interessante um relâmpago vestido de branco. Ok, então aqui o que nós queríamos saber realmente no que nós temos que acreditar, né? Se nós formos crer. Eu creio que o Mashiach morreu, não pelos motivos que a cristandade fala, e que ele foi ressuscitado ao terceiro dia, né? E não é da sexta até o domingo de manhã, tá, gente? Porque aí não dá 3 dias. 3 dias e 3 noites, né? Ele mesmo fala que é como o sinal de Jonas. Para quem já leu esse trecho sabe do que eu estou falando, né? Se foi ele que disse isso, né? E se foi o sinal de Jonas, se voltar lá no livro de Jonas, são 3 dias e 3 noites. Então vamos lá. Agora a Eliane vai ler para nós. Eu vou cutucando ela quando quiser que ela pare. Pode começar? Então, ela vai ler para nós agora o relato, o mesmo relato, ou seja, do mesmo assunto. Da ressurreição do Mashiach, como que ocorreu, segundo o que nós encontramos escrito. Não vou afirmar que foi Yahu Hanan que escreveu, João, mas nem estou afirmando que foi Matityahu que escreveu o que eu acabei de ler, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, no capítulo 16, que vai até o versículo 8. Eu peço então a Eliane que leia, por favor. E passado o sábado, Maria Madalena... Aí bate... com o primeiro. Que lá diz, e no final do sábado... Significa que o sábado terminou, né? E aqui diz, no final... E passado, quer dizer, quando já passou é porque já acabou. Pode continuar, Eliane. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Observem bem. No final do sábado, se eles estão querendo dizer aqui Shabat, então já era noite. Sim. E elas foram comprar os ungüentos. É que eles não consideravam assim, né? Mas entendeu? Assim, não naquela época, mas nessa tradução. Aí veja só. E aqui diz Maria Madalena e Maria, mãe de Jacob, Tiago. Por que não puseram e a mãe de Jesus? Porque Tiago era irmão de Jesus. Então aí já tem uma mexida dos padres, porque eles falam que ela deu à luz virgem. Não podia falar dos outros filhos dela e que permaneceu virgem, né? Para sempre. Tá vendo? A sempre Virgem Maria. Aí, ó. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. E por incrível que pareça, né? Acho que a Roanã estava com um problema de visão, sei lá, né? Ou a pessoa que escreveu não tinha lido Matityahu. Ele disse que também tinha uma outra chamada Salomé, né? Já tinham 3, né? Já eram 3 mulheres. Porque lá em cima era Maria Madalena e outra Maria. E Matityahu. Né? Agora já acrescentou a Salomé. E chamando Miriam, mãe de Yahushua, e de Tiago também, como mãe de Tiago.
somente, né? É. Mas vamos lá. Continue, meu amor. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo. Então o dia realmente para eles, né? Aqui, segundo a tradução, não era ao anoitecer. Sim. Ao nascer do sol. Aí completa, né? Então, mas se o primeiro dia, com certeza, o original disto devia estar escrito no primeiro dia de trabalho. Mas não era também. Porque se ele morreu no Shabá, e ele ficou 3 dias. 3 dias e 3 noites, então ele foi ressuscitar. Ele morreu na tarde do Shabat, tá? Que era o primeiro dos ázimos. Aí seria a primeira noite do primeiro dia de trabalho, o dia claro, a parte clara, né? Um dia completo. Depois a primeira noite do segundo dia de trabalho e a sua parte clara, segundo dia completo. E a primeira noite do terceiro dia de trabalho E o dia completo. Aí ele completaria. Aí 3 dias, então terceiro dia de trabalho. Agora aqui está dizendo que elas, e no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedinho. Quer dizer, encurtaram mais ainda, né? O tempo de estadia. E nem se sabe o horário que ele ressuscitou, porque eles chegaram lá já não estavam mais, não acharam mais ele. Entendeu? Então, foi o quê? A 00:01, né? Entenderam? Então, aqui está dizendo que no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. É bem claro, né? Embora totalmente enganoso, mas pode prosseguir. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E elas a caminho, né? Provavelmente se perguntando, porque a pedra era muito pesada. E era ela muito grande, né? Como dizia a Ana, quer dizer, como diz quem escreveu aí. Então... Eu 4. Isso. Vai lá. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande, a pedra. Por que revolvida e não removida, né? Porque a pedra era redonda, segundo o que eu aprendi desde que eu comecei a seguir o cristianismo, né? Era uma pedra redonda, que eles empurravam para abrir e para fechar. Facilitar, né? Então, por isso que é revolveram, não é removeram. Mas elas viram que já estava removida a pedra. Estava aberto. Lá em Matitiel também, elas chegaram, estava aberto e em cima tinha um anjo, né? Sentado na pedra. Sentado na pedra. Vamos continuar aqui no 4, no 5. Acho que tem mais para baixo, né? Não sei. Rola Vai, aí. Helena. Vai. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis que o lugar onde o puseram. Eis aqui o lugar onde o puseram. Para mostrar que estava vazio, né? Aí no 6, você já leu, né? O 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então observem. Cadê o relâmpago? Eram Aqui... 2 ou 3 mulheres. Aqui ele está falando que o homem que elas encontraram lá dentro, que ele disse: não vos assustais, era... E entrando no sepulcro, o homem já estava era dentro, não era em cima da pedra do lado de fora. E ele vestia uma roupa comprida branca.
Mas diz aqui, não brilhava como relâmpago. viram um jovem. Um jovem não se parece com um relâmpago. Aí disse para ir até Pedro e dizer a ele o que elas tinham visto, as 3 mulheres aqui nesse caso. Continua, meu irmão. Hora 8, né? Saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Ou seja, elas estavam com temor. O temor não é medo. Temor é quando você vê uma coisa que lhe prova aquilo que você crê. Então você tem um temor por aquilo. Como nós devemos, e quem não fizer isso está ferrado, é ter temor de Yahu. Yahu pode ser amor, pode ser tudo, mas ele não faz acepção de pessoas. Não, ele tem que dar o castigo, é na hora. Vocês lembram Mashiach lá no Monte das Oliveiras? Orou 3 vezes, né? Pai, se for possível, afasta de mim, né? Aquilo tudo que ia acontecer. Mas o pai não disse nada. O pai, ele foi lá e morreu na estaca. Né? E ele é, vamos dizer assim, o homem que mais se chegou ao próprio pai, né? Porque ele conseguiu vencer o mundo. Vencer o mundo significa não fazer as coisas do mundo, não viver de acordo com o mundo, não ser de acordo, não defender o erro e assim por diante. Então nós estamos vendo aqui o que disse Matitiarro e agora o que disse Marcos, né? Yohanan Moshe. Tá? 2 relatos, lembrando que Yohanan Moshe foi o último a escrever, porque na época em que foi escrito Matitiarro, por exemplo, Yohanan Moshe acho que ainda era um garoto de 15 anos, por aí. Tá? Então ele escutou toda a história, né? Porque ele andou com Barnabé, ele andou com Shaul, ele andou com um monte de gente, e ele era, vamos dizer, um seguidor do Mashiach. Então ele conhecia, né? Toda a história, e ele até escreveu um livro. E tem palhaço que diz que o livro de Marcos, que é Yohanan Moshe, foi o primeiro a ser escrito. Que depois os outros pegaram o livro dele e escreveram. Como, né? Com essas diferenças todas? Não só isso. Os outros viveram com o Mashiach. Ele não. Não faz o menor sentido. Não. E isso é tido como certo em muitos locais. Então, nós vemos aqui vários disparates, né? Por exemplo, já começa dizendo que 3 mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia. Quem estava certo? Matitiarro ou Yohanan? Ou Yohanan Moshe? Marcos. Veja, eu creio que os 2 escreveram certo. Mas aqui, alguém, né, muito inteligente, né, foi rasurar e acabou misturando, porque na verdade pode ser que nem tenha sido o mesmo cara que tenha feito os 2 livros. Agora nós vamos ler o que Lucas era um médico, era uma pessoa que tinha muita cultura, era uma pessoa inteligente, que gostou muito de Shaul e andava sempre com Shaul. E ele foi, né, como nós vemos no livro de Atos, né, ele foi, que também é escrito por Lucas, ele foi acumulando, né, um repórter, porque ele não viveu, né, o Dr. Lucas, ele era grego, então ele não viveu com o Mashiach, ele não viu aquilo que o Mashiach fez. Ele foi ouvindo, né, os testemunhos. Tanto que as datas que ele fala não batem quase todas, né, com os outros, porque ele foi examinar essas datas de acordo com quem era o imperador na época, com quem
Então ele pôs as datas certas. Isso eu sempre tive, né, esse ensinamento e eu continuo crendo que sim, tá? Meu amor, o primeiro. Então nós vamos ler Lucas 24, do 1 até o 11. Por favor, Eliane. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Exatamente o que diz Marcos. Bem cedinho no primeiro dia da semana. O sol estava se pondo. Na cena dessa. Né? Pode prosseguir. Levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. As mulheres. Agora observe, aqui ele não diz nem Madalena, nem Maria, mãe de Tiago, nem a outra lá que eu esqueci o nome. Salomé, tá? Mas diz, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Outras o quê? Outras mulheres, pessoas pelo menos, né? Então tá multiplicando. Aqui tem bem mais gente, dá a impressão de bem mais pessoas, né? O Machado fez a multiplicação dos pães, aqui está vendo a multiplicação das mulheres que foram até o sepulcro. À medida que vai mudando de evangelho, né, como eles dizem. Continuando, 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Aí até a palavra de Jesus igual, né? Vai lá. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Continua. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens. Aqui já são 2. Com vestes resplandecentes. Aí já são 2 e não era branca a veste. Voltou a resplandecer. E 2. Continua no 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Eles. Continua afirmando que eram 2. Né? Não é nenhum um anjo, nem um jovem. Não, agora são 2 homens. 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Tá, mas aqui todos eles estão falando que ao findar o sábado, no primeiro dia da semana, que para os católicos o primeiro dia da semana é o domingo, né? Ou seja, o Sunday, né? O dia do sol, que eles colocaram como sendo o dia da ressurreição, né? Para poder adorar o Deus Sol tranquilamente no dia que eles disseram que o Mashiach ressuscitou. Aqui também, só que ele diz, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aí eles adequaram ao calendário atual, né? Colocou a sexta-feira como... Não dá certo mesmo, gente. Né? Sexta-feira Santa, mas não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Que sexta-feira... É o 6º dia, na verdade. Mas e ao findar do sábado, elas foram ungir o corpo. Então eles já contam o sábado como o 2º dia dele ter morrido. Aí no domingo ressuscita, mas não dá o tempo. Não, dá na verdade 48 horas. Porque no fim do sábado morreu, vamos dizer assim, no fim da sexta, né? Na conversa deles. Ele morreu no 6º dia no final. Não,
Pois é, eu estou dizendo assim, que eles estão adequando ao calendário deles, né? Não, e também para confusão. dar toda uma entonação que esquecem, né? Vamos esquecer que isso aqui foi escrito para judeu. Vamos esquecer que isso aqui é para os hebreus. Vamos esquecer que o Shabat não tem nada a ver com o sábado gregoriano. Tá? Continua no 9. Não, no 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E o Mashiach não surgiu na frente dessas mulheres para dizer novamente, vamos até lá. E elas não se ajoelharam, nem abraçaram o Mashiach, nem o adoraram. Aí vem o nome das mulheres. E eram Maria Madalena e Joana, só que mudou, né? É. E Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Bom, não sei quantas, né? Mas pelo menos já não era mais 2. Já eram 3, de novo. Mas tinham outras, né? Foi um batalhão, né? No sepulcro. O 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Tá? Porque elas devem ter chegado lá afobadíssimas, né? Com o que aconteceu. E para eles, né? Aquilo soou... Primeiro o machismo, né? Que sempre imperou. Então, por exemplo, por que ele ia aparecer? Ou por que as mulheres iam saber primeiro, né? Então eles não creram. Vamos para o 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Admirando consigo aquele caso, tá? Ou seja, ele viu o que tinha acontecido quando as mulheres falaram, ele correu até lá para ver. E admirando consigo significa tentando entender, né, o que tinha ocorrido. Então, uma terceira versão, onde agora já tinham várias mulheres, eram 2 homens. Não tinha ninguém sentado na pedra? Não tinha nem o relâmpago, nem o rapaz. Complicado, né? Agora vamos até o livro de Aruanã, João. O Mashiach não apareceu no meio do caminho, né? Não. Aliás, só apareceu Uma vez. em Marcos, né? Vamos agora para João, no capítulo 20, do 1 ao 17. E no primeiro dia da semana, nesses todos batem, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sabe por que todos batem? Porque foi o papado que inventou que o Mashiach ressuscitou no primeiro dia da semana. Sim, no domingo, né? Caso. Entendeu? Para eles. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Opa. Só ela. Vai, continua. Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então Maria Madalena foi até o sepulcro. Essa parte da história... Ela foi a única que não foi assim mudada, né? E a outra Maria. Não, eu sempre acreditei que só Madalena foi lá. Entendeu? Você pode ter acreditado que Maria, Madalena e a outra Maria. Mas eu sempre acreditei que era só Madalena. Eu acreditei que mais mulheres iram, porque por ser de madrugada, as mulheres nunca andavam muito sozinhas, né? Não, mas não... buscavam companhia. Naquela época não havia problema assim, não. Olha, eu tô suando inteiro. Então, vai lá, correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro
e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Bom, aqui tem uma coisa que eu até comentei com a Eliane, né, antes de nós começarmos o estudo. É interessante, né, que a Hanan, João, dissesse sobre ele mesmo, né, porque nós sabemos que, pelo que dizem, o discípulo que Yahushua, ou melhor, Jesus, amava, era Yahuhanan, né, que é o apóstolo do amor e tal. Não sei de onde tiraram isso, porque a gente não vê isso, né? A gente vê que existia, por exemplo, um certo ciúme, né, dos demais com relação a Yahuhanan, João, né? Então aqui as mulheres chegam lá e dizem: não sabemos onde o colocaram. Na verdade, as mulheres não, né? Maria Madalena. Vamos para o 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Agora Pedro vai ao sepulcro com um outro discípulo. Que outro? Aquele que o Mashiach amava? Aqui conforme o relato. Né? Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Então os dois corriam juntos. Corriam juntos, mas um chegou primeiro. Porque um correu mais, aí está especificando. Esse foi mais... Aqui eles detalharam mais, né? Vamos lá. 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Qual Escritura? Né? Porque ainda não sabiam a Escritura. Primeiro, aqui é o livro de Yahuhanan. Esse livro, tudo bem, o primeiro livro a ser escrito foi escrito por Shaul. Depois que surgiu Matitiá, depois Yahuhanan. Mas veja, o primeiro livro de Saulo, né, de Shaul, ou melhor, Paulo, Shaul, né, foi escrito tipo no ano 60. Então, quando diz aqui, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, estão falando aqui do Taná. Ok? Porque aqui é o dia da ressurreição, não é 60 anos. Entendeu? Então, eles estão falando que constava no Taná. No Taná, né? Que consta no Taná referências sobre a ressurreição do Mashiach. Que ele tinha que ficar 3 dias morto e 3 noites. Aí no 10 dias tornaram, pois, né, discípulos para casa, os discípulos para casa, a casa onde eles se escondiam. Aí tem o 11, né? E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Então foram 3 que correram de volta, né? Porque Maria Madalena... Aí só está falando de Maria Madalena. Agora estão falando que só Maria voltou para falar para eles. A Madalena. E uma ficou lá de fora chorando no sepulcro. Não tinham 2, foi uma só.
Ah, então essa é a mesma Maria. Eu creio que sim. Ela foi atrás deles, então. Então não foram 2 que saíram correndo, foram 3. E observe, ela estava chorando, né, junto ao sepulcro. Continua no 12. E viu 2 anjos vestidos de branco. 2 anjos. Agora ela que viu. 2 anjos. Assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. No 13. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Veja bem, no que nós acabamos de ler acima, Johanna Marcos, não, Lucas, ele diz que as mulheres, agora eu já nem sei quantas ele falou, Ou quais, né? Quando estavam indo para a casa dos discípulos, foram, né, paradas pelo Machia, por Jesus. E que elas se atiraram aos pés dele e o adoraram. Significa que elas o reconheceram na hora. Na hora. Além de que, como não sabia que era Jesus? Naquela história de Emaús também tem esse papo, né? Sim. Não o reconheceram. Na verdade, isso seria devido, como eu já estudei há muitos anos atrás, e eu acho que tem uma certa coerência, isso é devido ao fato de todo o que estava acontecendo. Então, por exemplo, os 2 homens aí que estavam indo para Manaus, né? Emaús. Acho que é Emaús. Eles, por exemplo, estavam vindo de Jerusalém, voltando a Emaús, e claro que conversando a respeito, né, de que mataram o Cristo. E de repente ele aparece no meio deles conversando. É muito normal que a pessoa nem... Todo mundo naquela época era cabeludo, barbudo, sabe? Mas ele estava com o corpo dele, com o corpo... Tanto é que ele mostra as feridas nas mãos, né? Segundo o relato. Então ele estava que é como uma ele outra era coisa, antes, né? Que é uma outra coisa que eu também sempre achei estranho, né? Ele ter mostrado para Tomé, né? Porque se ele, quando ressuscita incorruptível. Como é que ia ter furo, né? Já devia estar... É estranho. Bom, é estranho. Vamos em frente. Então aqui ele diz, né, para a mulher: Por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que ele era uma outra pessoa que cuidava ali, né, do sepulcro, o que ela disse? Senhor, tu é... Onde que era mesmo? Aqui, Senhor, se tu é... Se tu o o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Continua. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni? Rabone. Rabone. Que quer dizer, mestre? Que quer dizer, mestre? Né? Tá diferente, né, do que a gente está habituado. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, eles mudam tudo e se esquecem de mudar o finzinho, que comprova que não existe unidade, né? Que o Mashiach não é o mesmo que o Pai, e por aí adiante, né? Que o Deus que eu creio era o Deus que ele queria. 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e que ele
já não tinha corrido Pedro e... Mas até então ele tinha sumido, né? Ninguém encontrou ele, na verdade. Tá, vai lá. É que é tanta confusão, né? Vai. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ou seja, que eles fossem para Galiléia, que lá eles encontrariam com o Senhor. Então veja, primeiro João diz que somente foi uma mulher ao sepulcro. Maria Madalena. E novamente brilham, né, pela sua ausência, o terremoto, os guardas e o anjo sentado à pedra em frente do túmulo. Seria um relato muito importante para ser esquecido para alguém que contou a história e deixar de contar, né? Não, E ele faltou em dos outros. Entendeu? Quer dizer, são coisas que... Por que num sim e no outro não? Por exemplo, lá em João 20, no versículo 2, diz que Maria falou com o Pedro antes que ela falasse com o anjo ou os anjos. Lembra? Até nós citamos aqui, então correram 3. E Marcos 16:7 diz que Maria falou com o anjo ou os anjos, né, antes de falar com Pedro. Que o anjo disse, não temas. Ele ressuscitou, então ela foi já com a notícia da ressurreição. Aí, nesse que nós acabamos de ler, diz que ela voltou junto com Pedro e o outro, e só que ela não entrou, ela ficou lá fora. E aí ela olhou para dentro do sepulcro e viu 2 homens que reluziam as vestes. Então ela viu o anjo, ou o jovem, ou os 2 homens, antes ou depois de falar com Pedro? João diz que os discípulos não tinham entendido as escrituras onde dizem que Jesus tinha que ressuscitar. Mas vejam, meus irmãos, eu canso de dizer, não existe uma passagem no Taná inteiro que fale que o Mashiach ia morrer, ia ressuscitar, e bababá, e bababá. Não tem. Quero ver alguém me mostrar uma passagem que diga isso. Sem ser aquelas passagens mal usadas, né, mal interpretadas e de lavagem cerebral, né, que jogam no povo, que o povo utiliza para dizer que são sobre o Messias. Né? Mas que na verdade, se você ler o contexto... Isaías, né, 7. Por exemplo, Isaías 7,14. Depois nós encontramos ali também uma coisa que eu acho absurdo, não sei por que colocaram aquilo, que José, Maria e o Jesus tiveram que fugir para o Egito. Para se cumprir o que falou do Egito, trouxe meu filho. Aí você vai lá ler, está falando que do Egito trouxe o filho e que eles adoravam Balaíns e tal. Quer dizer, eles estavam falando de quando Yahu tirou o seu povo da escravidão do Egito, não tem nada a ver com Mashiach. Então, não sei por que colocaram, mas essa aí é de graça, né? Porque não modifica nada, né? Porque a nação é comparada a uma criança, e aí fala, do Egito chamei meu filho. Porque o pai tinha, na verdade naquela época nem existia a nação, né? Ele fundou ali no Monte Sinai, né? Existia a linhagem, né? Existia os 12 filhos, né? Mas de Jacó, e até Jacó estava vivo ainda. No Egito, quando chegaram, Sim. Né? Mas 400 anos depois não tinha nenhum daqueles que chegaram lá, né? Tanto que até o próprio rei que estava lá não sabia a história deles, né? Então, como assim? Quer dizer, se eles soubessem que o Mashiach tinha que morrer, ressuscitar depois de 3 dias, eles não iam lá no primeiro dia.
Então aqui João diz que eles não tinham entendido as escrituras onde dizem que Jesus tinha que ressuscitar, mas nem sequer colocam, como colocam nos outros, o versículo e o capítulo, o livro, capítulo e versículo, né, onde se encontra. Na verdade, as mulheres foram lá ungir o corpo, né? Então, provavelmente, elas sabiam, porque ele tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Elas não foram lá ver a ressurreição. Aí adiantaram essa ressurreição. Os papas, no relato dos papas, eles adiantaram a ressurreição para o domingo. Um problemão esse, no terceiro dia, logo cedinho. Bem grande. Então, na verdade, elas não foram lá buscar o ressurreto. Elas foram lá ungir o corpo, que era um costume da época, né? Que elas não puderam fazer. Porque já não encontrou mais. Não, porque no dia que ele morreu... era Shabat, né? Logo em seguida, era o sexto dia de trabalho, que era o Pessá. E sem contar aqui dentro de um calendário que estava errado. Não, entendeu? Eu já estou contando. A contagem errada, né? Porque senão o sexto dia não seria o sexto dia de trabalho. Eu já estou contando assim para mostrar que no pôr do sol do sexto dia já era o Shabat. Os fariseus que não usavam o lume solar, que acharam que ao pôr do sol ia ser o início dos pães ázimos. Que é o dia 15. Só que o dia 15 foi um dia antes. Sim, ele morreu no dia 15, à tarde. À tarde, mas durante a noite, né, no início do dia 15, que era o dia 14, no lume solar. Esse é um próximo mito. Entendeu? A gente resolve o problema do dia da morte dele. Ele morreu no sexto dia, aliás, no sétimo dia, antes do pôr do sol. Mas eles colocam como sendo no sexto, né? Porque era contado errado. Os sacerdotes e os fariseus e os escribas e sei lá mais quem, eles guardavam outro calendário, e não aquele que está na Torá, que é o lume solar. Já os saduceus e os essênios? Os essênios não estavam nem sequer no julgamento dele, porque eles estavam o quê? Eles estavam preparando à tarde, né, do sexto dia, eles estavam preparando, assim como o Mashiach e seus discípulos também estavam se preparando para o Pessá. Não tem essa história de ceia do Mashiach. Ainda tomando vinho, né, no dia de pães ázimos. Ou seja, não pode ter nada levedado. E nem há nada de vinho no relato do Pêssego. Não pode. É especificado o que se come e vinho não entra. Porque é levedado. Né? Só os cachaceiros que não percebem. Então, o que acontece? Qual texto das Escrituras, qual parte, como eu disse aqui, das Escrituras que os discípulos ainda não tinham entendido que seria onde o Mashiach falava que voltaria no terceiro dia? Ele mesmo fala, né? Se foi ele que disse, como você disse no começo. Só existe um sinal do Filho do Homem, né? Que é o sinal de Jonas. Então, aí existe um sinal. Ele diz que não tem mais nada a respeito. Porque eles pedem um sinal a ele. Ele disse, eu vou dar um sinal. Jonas. Que significa que seria a questão da contagem dos dias. Não é nem que ele iria ressuscitar, é só sobre a contagem dos dias. Que ele ficaria morto, quer dizer, na verdade, ele iria ressuscitar. Né? Então vamos lá. Veja, em João 20, 17, o próprio Jesus diz a Maria Madalena para não o tocar,
Porque ele diz assim, porque o pai ainda não trasladou, aliás, porque ele ainda não trasladou, o pai não o trasladou, vai escrever errado aqui. Entenderam? Como que num relato anterior a esse, diz que as 3 mulheres se abraçaram aos pés dele e o adoraram. Se aqui ele está dizendo para ela nem tocar nele, porque ele não tinha sido ainda transladado. Não arrebatado e nada disso, é apafurado. Mas se nós vamos ver, em Mateus 28:9 diz que as mulheres abraçaram os pés, né? E o adoraram. E sendo que adorar a um homem, sendo ressurreto ou não, seria uma violação da Torá. Adorando a outro que não seja eu. Ele não permitiria, se fosse o caso, e ainda diria a elas, né? Não façam isso. Agora nós vamos ler o que diz Shaul a respeito disso. Quer dizer, o que diz Shaul não. O que está colocado na boca dele, como sempre colocam, né? Como colocaram aquela história, né? Do venha como estiver. Se for circuncidado, não precisa tirar a circuncisão. Se for incircunciso, não precisa se circuncidar. Então eu queria saber, né? Como é que faz para tirar a circuncisão. Eu sou circuncidado e, sinceramente, pode ser que hoje até dê para remendar, né? Mas então vamos lá. 1 de Coríntios 4 ao 10. Bom, vamos lá. 1 ao 10 seria? Não, começa no 4 mesmo. O que faltou aqui foi o capítulo. Mas tudo bem, vamos lá. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Quais? Entendeu? Como? Shaul falando isso. Shaul era doutor da lei. Ou seja, ele conhecia, ele era um rabino. E ele não ficou do lado daqueles rabinos que criaram o Talmud e foram se desviando. Ele aprendeu com Gamaliel, que era tido como um dos homens mais sábios na época, né? E observe, ele diz, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia. Veja, ao dizer e que ressuscitou, a impressão que nós temos é de que ele mesmo se ressuscitou. Que é o que a Igreja Católica Apostólica Romana e muitos evangélicos querem jogar na nossa mente. Porque se era o Deus que encarnou, o próprio teria que se auto-ressuscitar. Sem né? contar que durante 3 dias o universo ficou sem Deus. Tá. É por isso que a consequência do caos está aí até hoje. Ficou vazio o trono. Então, então diz, né, que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, de novo. Mas como é Shaul, a gente está acostumado já, né, a estudar bastante Shaul, porque Shaul foi assim um dos que mais escracharam os escritos, né? O Kefa, Pedro, também diz, né, que os escritos de Shaul eram muito complicados e que muita gente os modificava para o seu próprio mal, né? Dê para nós o 5. E que foi visto por Kefas, e depois pelos 12. Bom, em primeiro lugar, minha gente, isso aqui aconteceu antes da votação para colocarem o 12º, porque Judas tinha morrido. Então só tinha 11.
Eram 11, mas se Kefa viu primeiro, então depois pelos 10. Ou até, se Kefa estava no meio, lá de novo, É. pela segunda vez, dá até para passar, mas... Mas não é. E depois pelos 12, quer dizer, é uma forma muito esquisita de colocar. É, Porque senão teria dito, primeiro Kefa o viu, confusa, né? Assim, e no depois mínimo. juntamente com os outros 11, ou com os outros 10 no caso. É mesmo. Então quer dizer, 12. A pessoa que falsificou isso aqui é má de conta. Esqueceu que quando Shaul escreveu isso já era anos 60. Esse foi o primeiro livro. Depois, né, foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Aonde? Gente, ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, dando os últimos ensinamentos, as últimas coisas. E aí ele vai lá para o Monte das Oliveiras, onde ele ascende à eternidade. E o relato no capítulo 1 de Atos e no de 2, no 1 ele subiu, foi para a eternidade. No capítulo 2 é convocada aquela reunião para escolher o 12º. E ali tinham uma multidão de mais de 200 pessoas. Onde ele apareceu para 500? Dos quais vive ainda a maior parte. Sim, no tempo de Shaul, no ano que ele escreveu esse livro, ainda tinham muitos vivos, claro. Mas alguns já dormem também. Sim, alguns morreram. O próprio Estevão morreu logo depois. Depois foi visto por Tiago, seu irmão. Depois por todos os apóstolos. Olha, como assim? Já não tinha sido visto pelos 12, sendo que eram 11? Agora foi visto por todos? Quantos apóstolos eram? Você está entendendo? E por último, né, por derradeiro, de todos me apareceu também a mim. Veja, meus irmãos, Shaul está falando que o Mashiach, aquela passagem, né, que contém lá no Novo Testamento, que diz que Shaul estava indo para uma cidade, que eu esqueci o nome agora, e que ele estava indo lá para prender, tanto que ele estava indo acompanhado do exército, para prender aqueles que seguiam a esse Jesus, ou a esse Mashiach, não sei, né? E que aí no meio do caminho o Mashiach falou com ele, ele caiu, uns dizem que caiu do cavalo, outros dizem que caiu no chão porque ele estava a pé, então é aquela barbúdia, né, de sempre, cada um dizendo uma coisa, ninguém se preocupando com o que é verdade. E ele diz que ele foi o último que viu como a um abortivo. Né? Como se ele fosse, não fosse um filho. E ninguém era filho do Mashiach. Mashiach não casou. Aí ele diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Concordo plenamente com ele. Para ser apóstolo, está escrito no próprio Novo Testamento que o cara tem que ter vivido com Mashiach, que o cara tem que ter visto tudo o que aconteceu, que o cara tem que ser testemunha.
Shaul, muitos anos depois, né, de tudo acontecer lá, é que Shaul apareceu e que o Mashiach o chamou, segundo o Novo Testamento. Né? Porque quem chama é o Pai. Ele diz que ele é o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Sim, não era. Pois que persegui a igreja de Deus. Ele pode ter perseguido sim, pessoas, assim como evangelhos, né, do exército romano, centurião. Ele saía em todo dia que ele sabia que era o Shabat dos hebreus, não no sábado, que não existia ainda. Ele saía para ver de onde não saía a fumaça das caminhas. Porque ninguém fazia fogo, né? Ninguém tinha memória em casa. A memória ficava no templo. Destruiu o templo, destruiu a menorá. Manter essa tradição assim só mesmo algumas pessoas, como hoje de manhã um rapaz, eu passei para ele um vídeo, onde um judeu coloca, que não está na Torá, Hanukkah, que isso é uma tradição que foi criada pelos rabinos. E o rapaz me respondeu assim: essa é uma tradição boa. É por isso que dá vontade de falar para o pai: pai, me leva. Lê o 10 para nós. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, que está comigo. Bom, nós sabemos que o nosso exemplo é o Mashiach. Não há dúvida de que o que mais trabalhou foi Shaul. Não há dúvida de que a pessoa mais importante no primeiro século para os ensinos da palavra de Yahu tenha sido Shaul. Isso, né? O próprio Novo Testamento que vocês conhecem fala isso. Mas Shaul dizer que ele foi o que mais trabalhou dentre todos, embora ele não merecesse nem o título de apóstolo, isso fere completamente. Veja que o próprio Mashiach, quando é perguntado se ele era o Mashiach, ele disse: vós que estáis dizendo. Ele não... Sabe, se alguém chegar para mim e disser assim: Sérgio, você acha que você é a pessoa que mais trabalha na pregação, no ensino? Eu posso até achar, mas eu jamais iria dizer da minha boca: eu fui o que mais trabalhei. Eu não sei de outros. Não estávamos com os outros que até são conhecidos, relatados nas Escrituras, né? A vida naquela época, inclusive, é muito mais difícil, né? Sim, imagina, uma carta levava 6, 8 meses para chegar. Para ir de um lugar para outro, como o próprio Shaul mesmo diz, né? Fui assaltado, açoitado, né? Naufragou. Então, tinha muitos perigos, muitos problemas para se levar, né, os ensinos. Então... né? Então, aí ele vem e diz: todavia não eu. A impressão que dá é que ele se arrepende de ter dito. Mas as 3 gêmeas gregas de Deus que está comigo. A graça. Elas são uma graça, já viram ela no Wikipedia? Então observe, o relato do apóstolo Shaul, Paulo, sobre a ressurreição, né? Agora vamos ver o relato mesmo.
né? Em 1 de Coríntios 15, 8. Observem, Paulo diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia de acordo com as Escrituras. E eu torno a perguntar. Em que parte das Escrituras se diz alguma coisa assim? Ué, vocês que talvez tenham mais conhecimento do que eu do Taná, onde está? Não venha me responder um cristãozinho que vai me apontar textos como aqueles que nós citamos aqui, né? Que não tem nada a ver com ser messiânico. Por isso que eu digo, aqueles que são judaizantes, ou judeus, ou do judaísmo, e de repente se tornam netzarim, se tornam messiânicos, eles não se tornam messiânicos, eles se tornam uma mescla de judaísmo com catolicismo. Porque eles passam a crer no Jesus Cristo, e tem muita gente que se vangloria, não, porque até judeus estão crendo. Eles creem no Jesus, esse aqui que nós não estamos nem conseguindo entender como foi, que dia foi, por que foi, como foi, que ele ressuscitou. Né? Então, em qual parte das Escrituras diz que ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia? Em que parte das Escrituras diz que as mulheres foram lá, ou só a mulher, ou sei lá, né, quanta gente teve lá aquele dia, por causa da ressurreição. Como a Aliane disse agorinha, elas foram lá para ungí-lo, que era um costume que eles pegaram com os próprios egípcios, né? Que era tipo um embalsamamento mesmo. Eles até passavam faixas, né, na pessoa. Tanto que aquele que foi ressuscitado, né, pelo Lázaro. E quando você vê alguma figura demonstrando Lázaro, ele está todo enrolado, né? Como uma múmia. Então, como é que Paulo pode afirmar que nas Escrituras tem uma coisa assim? Que ele teria que ressuscitar no terceiro dia? Já o conhecia. A Torá que nem a mão dele. Olha, Paulo diz que Jesus, depois que ressuscitou, foi e apareceu primeiro para Quefa. Já não está falando mais de Maria nenhuma, mais de nada. O que eu até concordaria, sabe, se não tivesse essa confusão toda. Porque Quefa foi aquele que ele deixou para que cuidasse dos irmãos. Ele diz, Quefa, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Então não seria uma coisa muito estranha ele aparecer primeiramente para Quefa. Segundo, olha só, ele fala aos 12. E depois repete os 500. Aí fala dos 500 irmãos. Em quarto lugar, ele fala de Jacob, né? Em quinto lugar, os apóstolos. E sexto, ao próprio Paulo. Para ele justificar um nome que eu tenho certeza que ele nunca usou. Apóstolo. Ele podia ter usado emissário. Porque, na verdade, apóstolo é um emissário. O apóstolo é o portador de alguma notícia, é portador de alguma coisa. O emissário é aquele que traz uma carta, é aquele que vai levar uma notícia, é aquele que... né? Então, na verdade, os próprios apóstolos não eram apóstolos, como a gente hoje vê a palavra. Eles eram... Não era um poderoso chefão que fica lá recolhendo o dízimo de vocês e ficando rico enquanto vocês estão cada dia mais pobres. Entenderam? Comprando 3 aviões. E isso tudo bem para vocês. Agora, quando a gente fala a verdade, vocês não estão nem aí se a gente passa fome ou come, né? Aliás, eu notei
que os 5.000 na minha página são constantes no Face. Mas raramente alguém conversa comigo, raramente alguém me dá um bom dia, alguém me dá um Shabbat Shalom. Aliás, muito picareta, né, que está aí no judaísmo, que faz tudo no dia errado, do jeito que eles acham que é certo, e não o jeito que o pai colocou na Torá. Esses me dão Shabbat Shalom no dia errado. E eu vou dizer para vocês, pela educação, eu digo que assim seja. Antigamente eu falava, não, que Shabbat no sábado. Não. Hoje eu estou prezando mais a educação da pessoa do que aquilo que ela diz conhecer. É porque o que sai da boca delas não condiz com o que elas praticam. Então... Sabe, a pessoa, por exemplo, eu sei de gente que não está guardando o Shabbat no dia correto, por exemplo, nesse mês aqui ainda temos o próximo e o outro, né, que serão na quarta-feira. Eu sei que tem gente que não está guardando, mas que quando fala comigo deseja Shabbat Shalom. Ele quer enganar quem? A mim? Ah, enganar a mim é fácil. Agora, como é que você vai enganar aquele que tudo sabe? Mas o assunto não é esse. Vejam bem, nós sabemos que existem erros. Mas observem, Shaul, como ele entrou depois na história, antes ele era perseguidor e depois ele entrou como um colaborador, ele, obviamente, como todo aquele que é chamado por Yahu, é curioso, quer saber, pergunta. E ele nem citou Madalena ou nenhuma outra mulher. Não citou o terremoto, os guardas, nem o anjo. O anjo muda de lugar a cada citação, né? A cada relato. Aí vira 2. Multiplica o anjo. Multiplicação dos anjos. Multiplica. Entenderam? Quer dizer, então eu não estou aqui falando mal, tá, gente? A gente está falando da contradição, né? Dos relatos. Da escritura. Da escritura traduzida pelos papas, né? Essa que veio do grego. Aquela que já foi feita para o grego e sumiram com o resto, né? Já devia ter muitas deturpações. Vejam, meus irmãos, como é que a gente pode crer em Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Santidade, e alegarmos que por intermédio de Ruach HaKodesh é que o Pai inspirou os homens para escrever a palavra? Como é que podemos achar que ele tenha cometido tantos erros e tantas incoerências? Isso num assunto que é básico, que é um assunto profundo e que é um assunto que tem muito valor, que é a ressurreição do nosso Mashiach, ou melhor, o Mashiach do nosso Pai, né, do nosso Hu. Isso é importantíssimo. O mais grave de tudo, né, quer dizer, dizem que ele cometeu esses erros, porque aqui estão colocando a palavra na boca dele, né? E se estão colocando na boca dele, ou estão querendo dizer que ele não tinha o Ruach, ou que o Ruach errou. Como que fica?
Veja, nós sabemos que Abraão, que é nosso pai carnal, né? Nós sabemos que ele foi escolhido, foi testado e provou que realmente tinha fé. Ou seja, como o próprio Shaul diz, nós não andamos por vista, mas sim por fé. Então, que crer na ressurreição é uma questão de fé, eu concordo. Uma vez que não está escrito, não está em nenhum lugar, ou seja, não, sabe? Tanto que eu sempre digo, eu não sou contrário aos judaizantes, aos judeus, porque eles não creem que ele já veio, ou seja, que ele já nasceu, né? Que eles estão aguardando o que eu estou aguardando também. Só que para mim seria a primeira vinda, né? E para eles também. Porque a primeira vez ele não veio. Ele nasceu, né? Então por isso que, sabe, eu não discordo não. E depois de ver coisas desse tipo, e saber que essa Bíblia ficou 1500 anos na mão dos papas, fica complicado, né, meus irmãos? Não vamos ser trouxa. Vamos aguardar no Pai. Por exemplo, esse estudo, como eu disse, foi um rapaz da Guatemala que mandou para um grupo nosso, escrito em espanhol. Eu li antes de soltar, porque eu vi que falava coisas que eu achei que não era interessante colocar no grupo. Mas quando eu acabei de ler, eu virei para ele e falei assim, posso fazer um vídeo com esse seu? Quer dizer, na verdade, ele só colocou a coisa, né? Tanto que ele falou para mim, mas não é um estudo, né? Eu falei, não, mas eu transformo. Não tem problema. Eu falei, você conseguiu fazer uma coisa que eu queria ter feito. Você pegou todos os textos e leu. E comparou, né? E comparou. Então, para o nosso programa que se chama como é que é? Desmistificando, ele é perfeito. Vejam, nem o pai, nem Moshe, nem os profetas nunca disseram que o filho de Davi teria que matar, teria que ser morto. Depois de ressuscitar e depois se tornar o rei de Ashuru, Israel, como dizem os incultos. E também não disseram que ele viria 2 vezes. Isso eu compreendo, porque a primeira vez ele não veio, ele nasceu. Aqueles que esperam encontrar que ele viria 2 vezes, e já estão errados em procurar isso, porque eles querem achar que ele é filho de uma virgem, né? Então aí que eles se perdem de vez. Isso eu falo a respeito até do cara que escreveu isso aqui, e ele vai me entender, se ele conseguir entender o português, assim como eu entendo o espanhol. Então, sabe, é complicadíssimo. Então, como eu estava falando, nós sabemos que crer na ressurreição é uma questão de fé. E nós sabemos também que a fé não é nossa. É o Pai que nos dá a fé. Então, se eu recebo uma fé do Pai, tanto que eu digo uma fé, por quê? Porque o próprio Shaul diz, né? De fé em fé. Se eu recebo uma fé X, eu vou precisar... Pera aí, gente. Porque está escurecendo, nós estamos... Aqui é tão ensolarado... Opa, estou falando aqui no microfone. Aqui é tão ensolarado
que nós estamos sem luz aqui. Não há necessidade. Entendem? Peraí que agora eu mexi aqui, não sei porquê. Tá tudo certo. Mas ficou com mais luz, né? Eu acho que eu vou... Estava apagado. Porque está escurecendo. E aí fica complicado. Melhorou, né? Mais esbranquiçado, talvez não precisasse lá de cima. Então vamos tirar uma. Percebe? Ó, no preto. Mas tudo bem, vamos lá. Vai. Nós não estamos aqui para ser garota propaganda, nem garota propaganda. Então veja. Então é um ato de fé. Então não tem problema eu dizer eu creio na ressurreição do Mashiach por fé. Porque me foi ensinado pela própria palavra de Yahu que a fé é tudo. Agora, fica uma pergunta. Em qual dessas histórias eu tenho que ter fé? Foram 2, foram 10, foram 3, foi só Pedro? Como foi isso? Tinha um anjo ou não tinha? Eram 2 homens? Era um rapaz? E sem contar que tudo isso no dia errado? Em todos? Então, isso já limpa tudo, né? Pelo menos no meu modo de ver. Assim, diante do Pai, é claro. Por quê? Porque se está no dia errado, então não tenho que crer em nenhum desses relatos, desta forma. Porque a gente, é claro que ele foi completamente deturpado. Começou no dia errado, a morte, aí as mulheres saem para ungir, aí chega lá, já está ressuscitado, então completamente fora, né? Isso eu estou dizendo que eu deixei de crer na ressurreição de forma alguma, né? Essa é a nossa esperança, porque se eu morrer aqui agora e eu estiver dentro da benignidade do Pai, de acordo, se eu tiver vivido de acordo, a minha esperança é ser ressuscitada e viver eternamente conforme a promessa dele. Então, eu não descreio de forma alguma da ressurreição do Mashiach, né? Mashiach Yahushua, o ungido de Yahweh, o verdadeiro, não o mito Jesus Cristo, né? E não me baseio nesses relatos. Eu já tenho uma consciência muito assim sólida de que realmente as escrituras foram adulteradas. Isso não me abala em nada, tá? Isso foi feito pelo Pai. Então, a única forma, né, que eu prossigo é me apegando ao Pai e fico muito grata dele nos esclarecer dessa forma, nos mostrar os erros. Tem gente que se revolta e vira as costas, né? Ah, não, essa Bíblia não vale nada porque está tudo errado mesmo, é muita contradição, então eles desvalorizam tudo. Mas pequenos detalhes nos mostram que o caminho é esse. Não dos erros, né? Que o caminho é aguardar no Pai que Ele vai mostrando. Se chegar um dia e falar, fecha esse livro que nós vamos encontrar o verdadeiro, eu sou capaz de fechar e aguardar, né? É o que vai acontecer no milênio, né? Então, o puro, com a palavra pura do Pai. Então, eu vou com certeza, né? O Pai permitindo, eu estarei aqui no aguardo. Porque as coisas que nós já vivenciamos, não tem como, né, virar de costas, a não ser que o Pai faça isso. Então, em momento algum eu vou deixar de descrer. Eu vou descrer, né, da ressurreição da palavra do Pai, a verdadeira. Agora, porque os inimigos, os opositores, os Hassatan, né, o Satã, aprontaram, por causa do que eles aprontaram, eu vou desistir? Né? A sua fé é sua ou foi o Pai que te deu? Né? Então é por aí, tá? Não adianta ninguém vir, não vou ler mais o Novo Testamento. Eu também quase não leio, né? Porque tem tanta sujeira lá no meio, misturado, tanta mentira, tanta deturpação, como nós vimos agora.
que fica até difícil, mas eu leio sim, eu continuo buscando o que é correto, separando o bem, como diz Shaul, né? Retenha o bem. E tem muito bem lá. Um texto, às vezes, né? Diz coisas assim, comprova coisas, clareia coisas incríveis. Então eu não preciso daquele monte de palavras deturpadas do catolicismo. Eu só preciso daquilo que o Pai quiser me mostrar. Tá certo? Eu gosto muito, principalmente de Shaul. Embora as pessoas dizem que eu sou maluco, porque Shaul era contra a lei. É o maior absurdo, né? Porque não compreendem. E devido às deturpações, eles preferem ficar olhando só os erros e falando que não vale nada, que não presta. E assim o Pai não dá a eles a enxergar, né? Porque eles não creem que o Pai vai mostrar a verdade ali para eles dentro daquela mentira toda misturada. E não vai mesmo, né? Porque alguém que não crê que o Pai vai mostrar, não vai receber do Pai alguma coisa. Primeiro nós temos que amá-lo, e para amar alguém nós temos que acreditar nele. E se ele está dizendo que aqueles que ele chama, ele mostra, ele dá do Espírito para que nós possamos entender, se você é contrário a isso, você não ama o Pai, ou ama o Pai errado. Você ama a tua própria cabeça. Bom, gente, olha, 1h46. Eu tô aqui suando. Eu cheguei a cochilar, tá? Acho que o calor foi tanto que eu tava até cochilando aqui. Dá uma moleza, né? Assim, às vezes. Você cochilou? Eu já tava pescando. Não, eu não, isso eu não tive, mas... Aqui é uma cidade muito louca, né? Porque é uma cidade, ela é tida como as terras frias. Ela aqui no estado, ela é uma das cidades mais frias que existem. De 10 anos para trás, ela era bem fria, pelo que eu vejo, as pessoas contando. Mas desde que eu vim para cá, tem dias tão quentes, ou mais, do que São Paulo. E assim, de uma hora para outra, né? A gente acorda, põe um agasalho, de repente esquenta. Eu acordei hoje, a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho, não estava calor, mas aí eu aproveitei para tomar um banho, porque eu gosto de tomar banho quente, não gelado. Embora eu só tomava gelado, hoje eu tomo só quente. Então, não vou tomar banho quente agora, né? E estava tudo bem. De repente começou, sabe? O sol. O sol vai surgindo assim e começa a virar um forno. Né? Não, sabe, eu vi gente aí tudo de calção de banho, sabe? Porque é insuportável. Vira uma sauna, né? E agora eu abri a janela, inclusive, né? Porque eu não estava aguentando mais. Meu amor, você se despeça então, porque nós já estamos às 2 horas quase. Muita shalom para todos. Eu espero que ajudem vocês a abrir os olhos e não fechar, né? Que os erros sirvam de suporte, não de queda para vocês. E que seja feita a vontade do Eterno sobre todos nós. Até o próximo. Eu também, eu me despeço desejando a todos um ótimo final de domingo, né? Mas sabendo que hoje é um quarto dia, já estamos indo para o 5º dia, né, de trabalho. E dizer para vocês que não fizemos esse programa para sermos contrários a A ou B. Não. Tanto que nós não estamos dando a vocês a palavra final. A pergunta final foi: nós sabemos que crer na ressurreição do Mashiach é uma questão de fé. Isso não quer dizer que seja uma questão idiota. Não, isso quer dizer que é uma questão que, se o Pai te der a fé, você crê. Agora, lendo a palavra que dizem ser do Pai, né?
nós temos esses 4 relatos. Em qual deles você tem fé? Shalom.